Fala galera, estamos de volta. Hoje a gente vai resolver uma questão de química já com a explicação de um assunto muito importante que é potencial de hidrogênio, o famoso pH. O que é isso quer dizer, né? A questão diz assim: inúmeras misturas possuem a capacidade de mudar de cor de acordo com o grau de acidez de uma solução e por isso podem ser usadas como indicadores ácido-base. Um dos exemplos facilmente obtidos é a solução de extrato de repolho roxo. A variação de cores em função da mudança de pH apresentada por esse indicador é mostrado na figura a seguir. Então vamos explicar a primeira parte aí, né? Então a gente vai ter uma questão sobre o pH e antes de tudo vamos lembrar, né? pH é o potencial de hidrogênio e ele representa, como a própria questão falou, se aquela substância tem um caráter ácido ou básico, ou seja, se ela é mais ácida ou se ela é mais básica, já que a mistura sempre vai ter um pouco dos dois. Então, vamos lá. Se uma substância tiver um pH muito alto, a gente vai identificar ela como uma substância de caráter básico, ok? E o oposto, se o pH for muito baixo, ou baixo, simplesmente, a gente vai considerar como um caráter ácido. Eu vou até retirar esse negócio de muito baixo, muito alto, porque na verdade não é nem tanto, nem muito, nem pouco. A questão é que o 7 é o pH neutro, e qualquer coisa maior que 7 a gente já considera que vai ser básico, e qualquer coisa menor que 7 a gente considera que vai ser ácido. E voltando para a questão, nessa daqui ele falou que existe uma solução de repolho roxo. Então, nessa solução a gente vai identificar que tem repolho roxo, of course, repolho roxo, e uma solução quer dizer o quê? Que isso está misturado com água. Como ele não falou se é o solvente, a gente imagina logo que é água, né? Que é o solvente universal. Então, repolho roxo com água, é isso que tem em cada tubo de ensaio desses aí. Só que em cada tubo de ensaio apresenta um grau de acidez diferente. Voltando, aqui na ponta, que o pH está muito alto, quer dizer que ele está básico, ou seja, pouco ácido. Cá na ponta, está com pH bem baixo, quer dizer que está muito ácido. Então, de acordo, a gente vai pensar que a acidez ela aumenta nessa direção aqui. E é assim em relação ao pH para qualquer substância. Aí o que aconteceu? Considere que a solução obtida do extrato de repolho roxo foi adicionada a uma pitada de hidrogenocarbonato de sódio, deixando a cor da solução verde azulada. Então, verde azulado, vamos pensar que pode ser um desses aqui. Isso aqui ficou assim, o repolho roxo com água ficou assim quando colocou hidrogenocarbonato, que é assim, né? Acho que isso. De hidrogenocarbonato de sódio, colocou e ficou assim. E depois uma pessoa assoprou dentro da solução e ela ficou com a cor arroxeada, de que é uma tonalidade arroxeada. Então podemos dizer que é mais ou menos talvez aqui, né? Até aqui, que eu vou colocar aqui. Primeiro, antes de tudo, né, vamos identificar, antes de colocar e dar spoiler, essa primeira parte aqui do NaHCl3. A gente tem que explicar as colorações. Né? Por que é que essa parte, quando colocou NaHCl3, o hidrogênio carbonato de sódio, por que é que ficou azul esverdeado, ou verde azulado? Né? Como a gente viu, o pH dessa solução ficou maior, significa que ganhou um caráter básico. Então, a gente pode imaginar que o NaHCO3 é uma substância de caráter básico. No caso, como é um sal de caráter básico. Aí, quando a gente colocou na solução, o indicador que é o repolho roxo ficou com a cor correspondente. Agora, por que é que quando a gente soprou, ficou com essa cor meio arroxeada, indo mais para o vermelho? Provavelmente já sabe, né? Se diminuiu o pH, ficou aqui entre 3 e 5, significa que ficou numa situação ácida. Mas por quê? Por quê? Quando a gente respira, vamos lembrar de biologia? Inspirar, a gente está puxando o quê? Oxigênio. Quando a gente expira, a gente está soltando gás carbônico, CO2. Acontece que o gás carbônico, ou óxido de carbono, quero dizer, ele é um óxido ácido. Pois é, já está dando um spoiler do que acontece, né? Muito bem. Então, quando a gente coloca ele em contato com a água, vai gerar uma reação em que vai gerar o quê? Um ácido, simplesmente um ácido. Se a gente for juntar os elementos aqui, que não precisa nem balancear nesse específico aí, vai ficar o ácido H2, CO3. E é justamente o ácido carbônico. Então pronto, por que é que ficou dessa cor aí? Porque o CO2 é ácido e vai gerar, junto com a água, a reação do gás com a água, vai gerar outro ácido, o ácido carbônico aqui. Então deixa eu colocar aqui, aqui foi quando a gente colocou o CO2. Então, gente, espero que tenham gostado.
Basicamente é isso que a gente tem que lembrar quando for fazer questão ou até tratar de coisas que tem a ver com pH. Quanto maior o pH, menos ácido. Quanto menor o pH, mais ácido. Se a gente coloca ácido em uma substância, ela vai ficar mais ácida e o pH dela vai diminuir. A gente tem que entender então o indicador para poder fazer a escolha correta. Espero que tenha gostado da aula de hoje, da questão resolvida. Não deixe de curtir e seguir o canal. Até a próxima.